Uma alegria muito grande me encontrar aqui na sede da Sociedade Teosófica, uma entidade que eu tenho muito respeito e admiração pelo seu trabalho extraordinário que ela faz para que tenhamos um mundo harmônico, feliz, um mundo de paz e de espiritualidade, de uma forma muito inteligente. Hoje eu estou aqui para lançar esse livrinho aqui, o Doce Rebelde. E esse livrinho, Doce Rebelde, que é uma edição da Editora Teosófica, em parceria com a editora União Planetária, ele, de uma certa forma, ou até plenamente, não é certa forma não, ele é um livro teosófico, porque ele apresenta a história de um menino insatisfeito com o mundo, com os seus problemas, e que quer mudar o mundo. Mas ele faz esse trabalho, essa atuação no mundo pelo amor. Ele só acredita no amor como elemento de mudança. É um livro de ficção, mas ele é inspirador, acredito que muito para as crianças, para os adolescentes, mas também para nós adultos, porque ele, de uma forma singela, ele mergulha nos princípios filosóficos mais altos da humanidade. Então, ele tem uma postura muito interessante. E mais interessante ainda é como ele surgiu no mundo, como ele nasceu. Convidado que fomos a participar no encontro no Vaticano sobre pedagogia da harmonia, um movimento lançado pelo Papa, e o nosso convite foi em razão do movimento Pedagogia das Virtudes, que nós desenvolvemos com muitas outras entidades, que somos a secretaria executiva dele. Nós ficamos hospedados em Castel Gandolfo, que é uma das residências oficiais do Papa, especialmente no verão, e lá, nesse momento, dormindo dentro da entidade, nós, em uma noite, eu acordei às 3 horas da manhã, com a cabeça fervilhando, e fui ao notebook e comecei a escrever. Pela manhã, o livrinho estava pronto, totalmente pronto. Depois fiz revisões, mas o livro todo estava pronto pela manhã. Então, isso foi algo muito interessante de sentir como aquele fluxo de energia, possivelmente pelo próprio ambiente em que eu estava, ele se materializou. Eu vejo que o livro ele tem muito do que nós da Sociedade Teosófica estudamos. Eu, pessoalmente, vejo que tem muito do meu DNA, físico, emocional, mental e espiritual, porque eu tive o privilégio de nascer filho de pais que se conheceram na Sociedade Teosófica e que sempre foram ativistas da Sociedade Teosófica. Então, eu bebi desde a mais tenra infância as ideias da fraternidade universal, do amor universal, do respeito à vida, e que isso foi agregado ainda com outro fator, que meu bisavô, Ludwig Friedrich von Riedel, ele veio com a expedição Langsdorff, que era uma expedição russa para o Brasil, e ele era um naturalista, ele era um botânico, ele era um apaixonado pelo meio ambiente, apaixonado pela vida, e ele trouxe isso para a família, aquilo que ele era, ele trouxe para a família. E o seu filho, Alexandre Riedel, que é meu avô, ele era um educador, um abolicionista, lutou pela abolição,
e sempre dedicado às causas mais nobres. Isso tudo ficou impregnado na minha família e impregnado, como eu digo, no meu DNA, de maneira que as ideias que fluíram através de mim, elas têm muito a ver com todo esse histórico, com toda essa realidade, com toda essa experiência. Na verdade, nós podemos pensar como é importante que nós possamos mergulhar um pouco de entender os problemas do mundo. Por que é que existem tantos problemas? Por que é que existem tantas guerras? Por que é que existe tanta violência? E esse anseio de fazer um mundo novo, um mundo melhor, ele tem como ter solução? Eu digo que esse livro é a história de todos nós. É a história minha, é a história de todos vocês, porque eu sei que aqui eu encontro com pessoas que são interessadas no bem da humanidade, que são voltadas para o bem da humanidade, mas que sabem que é um problema difícil de ser resolvido e que temos que estudar isso com profundidade. E aí eu vejo o seguinte: para se fazer qualquer coisa, tem que se ter uma expertise naquela coisa. Se nós quisermos ir à Lua, é possível ir à Lua, mas tem que ter uma expertise, no caso citado, muito profunda, de muitos conhecimentos, de muita técnica. Para fazer um simples bolo em casa, é preciso que saiba se fazer o bolo, senão não faz. Há necessidade de saber fazer. Para tudo há necessidade de saber fazer. E qual é a expertise que a sociedade humana tem em criar a paz mundial, criar o entendimento entre os povos, criar uma vida de amorosidade, uma vida de virtude? Qual é a experiência e planejamento que a sociedade tem? Nós vemos que existe ao contrário, uma sociedade individualista, uma sociedade consumista, uma sociedade patrimonialista, uma sociedade egóica, voltada para o ego, para a personalidade, voltada para a satisfação de prazeres imediatos, voltada para a competição. Com esses ingredientes, nós só podemos ter uma sociedade difícil. Agora, se queremos construir uma sociedade digna, correta, existem meios, mas nós temos que aprofundar nisso. Existem muitos estudos sobre virtudes, mas muito pouco sobre pedagogia das virtudes, como nós podemos atuar para que essa pedagogia, para que a virtude passe a ser uma realidade na vida de todos nós. Se nós formos verificar a história da humanidade, nós vamos verificar que, historicamente, a humanidade, primeiro, vivia totalmente sem entender as razões de ser das coisas, das tempestades, dos furacões, e faziam sacrifícios até humanos para que houvesse uma boa colheita, dentro de não compreender o mistério da existência. Mas surgiram seres iluminados, como Cristo, como Buda, como Krishna, muitos nomes podem ser mencionados, e que trouxeram luz para o mundo. Mas os homens criaram religiões em cima desses ensinamentos trazidos por eles. E as religiões passaram a ter uma postura de defender a si própria, como a minha religião é melhor que a sua, essa é que é a religião verdadeira, a sua é falsa. Então, apesar desses ensinamentos valiosos, o que nós verificamos foi o surgimento de guerras religiosas, de lutas religiosas, e que não é uma coisa só do passado, que perdura até hoje. Até hoje nós temos uma situação como essa. Então, nós vemos que era preciso encontrar uma solução para isso.
E com o desenvolvimento surgiram cientistas e que vieram mostrar que os dogmas das igrejas, das religiões estavam equivocados. E a ciência, ao enfrentar as religiões, ela se tornou materialista. Ela se tornou casada com o materialismo. Só vale aquilo que pode ser somado, medido, multiplicado, e se afastou da espiritualidade. E, novamente, antes tínhamos guerras só entre religiões, passamos a ter guerra também de religião e ciência. E é nesse quadro que surge a sociedade teosófica. Uma sociedade que apresenta ao mundo uma proposta espiritual, tanto o seu nome é teosófica, que significa sabedoria divina, uma proposta espiritual, mas de livres pensadores. Olha que coisa interessante. Uma proposta espiritual de livres pensadores, no princípio de que ninguém é dono da verdade. Não é dono da verdade nenhuma pessoa, nenhuma religião, nenhuma filosofia e nenhum teósofo. Somos todos apenas buscadores da verdade. Uma sociedade que, ao invés de se estabelecer dentro do campo religioso com uma crença, não, ela não tem crenças. Ela tem princípios, ela não tem crença. Os teósofos do mundo inteiro acreditam no que quiserem acreditar. São absolutamente livres de serem católicos, ou espíritas, ou budistas, ou hinduístas. Isso não interessa à sociedade. A sociedade interessa o princípio da fraternidade universal e o da liberdade de pensamento. São as suas 3 colunas: espiritualidade, liberdade de pensamento e fraternidade universal. E é dentro desse espírito que a sociedade tem se desenvolvido. E vocês, aqueles que lerem o livro, que adquirirem o livro e que lerem o livro, vão perceber exatamente a existência de um garoto no livro que quer entender o mundo, quer entender quem somos, quer saber, entender o que estamos fazendo aqui, se existe alguma ordem no universo ou se é tudo acaso. E ele, por isso, ele tem um aspecto assim instigante. Ele muito menos afirmações tem, ou quase muito poucas, mas ele tem muitas perguntas, muitas indagações. Tem, sobretudo, diálogos do menino com a sua mãe, em que a mãe diz: ninguém é dono da verdade, eu também não sou dono da verdade, mas eu vou tentar responder a sua pergunta, o que eu vejo é isso assim, mas mamãe pode estar errada. Então, ele é assim, suscitador de que as pessoas possam mergulhar e tentar entender aquelas perguntas que são feitas a ele. Portanto, a sabedoria divina, a liberdade e a fraternidade são as colunas mestras da sociedade teosófica. E vocês vão encontrar essas colunas dentro do livro. De um livro que não é de crenças, um livro que não é de afirmações, é um livro que é de indagações e de suscitar questões para serem pensadas e para serem examinadas. E por isso nós acreditamos que ele possa colaborar eficazmente no trabalho que a sociedade faz, que é uma sociedade, que é um trabalho de amor, é um trabalho de fraternidade, é um trabalho de solidariedade humana. Ele busca mostrar que, para que a gente possa fazer alguma atuação concreta no mundo, a gente tem que ter uma visão filosófica profunda. E eu diria filosófica espiritual. O mundo tem esses problemas que ele tem, e que são gravíssimos, porque a grande totalidade das pessoas do mundo de hoje ainda vivem na postura egóica da personalidade. É do meu,
eu em primeiro lugar, se há um interesse ao conflito, é o conflito de interesses. Então, dentro deste conflito de interesses, nós vivemos esse mundo com todos os problemas que nós vivemos. Falta ao mundo exatamente a percepção de princípios espirituais de maior valor. A sociedade teosófica é uma sociedade sem credo, sem crenças, mas ela, nos seus estudos, ela sinaliza para algumas coisas muito importantes. Ela sinaliza para a existência de uma ordem cósmica, que as coisas não estão aleatoriamente soltas no universo, mas, pelo contrário, tudo está em ordem, tudo se complementa, tudo está em movimento e tudo harmonicamente se interage. E dentro dessa visão, a manifestação cósmica é de força, é de beleza, é de sabedoria, de inteligência e de poder. E essa manifestação cósmica, é preciso que a gente possa perceber um pouco quem somos nós, o que estamos fazendo aqui. Antigamente nós dizíamos que existíamos nós e a natureza. Hoje, não só pela visão espiritual, como até científica, tem se percebido que nós fazemos parte desse todo. Não existe a natureza lá e nós aqui. Nós e a natureza fazemos parte de uma mesma estrutura, de uma mesma presença da manifestação cósmica no universo. E com isso, nós podemos então perceber que esse caminho que temos adotado de tentar solucionar os problemas humanos pela economia, pela política e até pela educação formal, materializada, não é o caminho que vai nos levar à solução dos problemas humanos. A solução dos problemas humanos depende de espiritualidade, depende de visão da unidade da vida, depende de visão e sentimento da fraternidade universal, depende da percepção que todos nós somos um, todos nós participamos da mesma vida, todos nós somos compostos do mesmo barro, da mesma essência, não só fisicamente, mas espiritualmente também. É preciso uma nova visão, um novo apercebimento, ver com os olhos da espiritualidade, ver com os olhos da nossa essência real, para que a gente possa fazer a transformação adequada. Não há solução dentro da matéria para os problemas humanos, que são problemas de relacionamento. E os problemas de relacionamento estão na esfera dos valores imateriais, a bondade, a gentileza, a solidariedade, todos esses valores, a cooperação, o entendimento, o diálogo, a escuta, são todos valores que estão no campo imaterial e não no campo da materialidade. E por isso, na materialidade, nós não encontraremos solução para eles. Quando se vai buscar o conhecimento, dentro da mentalidade atual, se vai buscar o conhecimento para se dar bem, para ter uma posição boa na vida pessoal, quando é preciso buscar o conhecimento para bem servir, o que é exatamente o contrário, a necessidade de uma mudança absoluta dos valores que nós temos, valores materiais, para valores espirituais, entendendo-se como espirituais aqueles valores do amor, da fraternidade, da amizade, da unidade da vida, de que o outro não existe, de que quando um homem fere outro, ele não fere apenas outro, ele fere a humanidade inteira e fere a si próprio como parte integrante desta humanidade. Então,
há uma sinalização para uma percepção maior, ampliada do que é a existência, inclusive no aspecto de quem somos nós. Enquanto nós não percebermos que nós somos um ser divino e que nos manifestamos na Terra através de corpos físicos, emocionais e mentais, através de instrumentos, mas que nós não somos esses instrumentos e que nós somos o ser divino que está em nós, enquanto isso não for realmente percebido, nós vamos viver um mundo pessoal, de luta e de conflito, quando nós temos que vivenciar a impessoalidade que está na unidade, que está na percepção que todos nós fazemos parte de uma mesma vida, fazemos parte de uma mesma manifestação. É preciso, para isso, que a gente tenha um estudo profundo e possa perceber que nós temos que fazer a correta semeadura. Alguém pode dizer, olha, eu fiz tudo e não deu resultado nenhum, lancei muitas sementes e essas sementes não resultaram em nada. Onde é que você lançou essas sementes do bem que você se refere? Ah, joguei por aí, nas ruas, mas na rua não nasce a semente, não. Você teria que lançar na terra. Ah, eu lancei algumas na terra, mas essas você preparou a terra, adubou a terra? Ah, tinha que preparar sim. Ou seja, lançar ela assim não terá um resultado. Você preparou os berços para a semente, viu a melhor semente, viu a melhor época de lançar a semente, cuidou contra as ervas daninhas, irrigou, cuidou da proteção do sol ou da sombra conforme a planta. Ah, tinha que fazer isso sim. Então, da mesma forma que uma semeadura, uma simples semeadura, depende de uma porção de cuidados, nós temos que ter a reta semeadura para a mudança da mentalidade de nós, a humanidade, nós podermos perceber de que nós somos o ser divino, fazemos parte do ser divino, nós somos gota do oceano, mas somos o próprio oceano. E por isso, essa necessidade de uma visão diferenciada, ela é essencial. Bem, para fazer esse trabalho, é preciso sonhar com ele, desejar ele. Se nós estamos cuidando só dos nossos interesses pessoais e não estamos preocupados em fazer o mundo melhor, não vamos somar com o mundo melhor, talvez até atuemos negativamente em relação a esse mundo. Então, em primeiro lugar, é preciso desejar isso. Se nós não desejarmos isso, cada um de nós vamos ficar marginalizados com o mundo material, nasceu, viveu e morreu e deixa tudo absolutamente igual. Então, é essencial que a gente possa desejar, mas esse desejar, ele não pode deixar de ter um querer profundo, aquele querer de que eu quero, eu vou fazer, eu vou me entregar a isso. Nós temos um exemplo na história do Brasil desse querer, de uma forma fantástica, no ex-presidente Juscelino Kubitschek, que ele decidiu ter como meta das suas metas transferir a capital para Brasília. E dentro de um querer absoluto, de uma determinação total, ele fez o milagre de, em 3 anos e meio, trazer a capital para Brasília. Esse querer de nós não aceitarmos o mundo como aí está, não aceitarmos as injustiças que aí estão, as maldades que aí estão, e queremos ajudar a atuar, colaborar para transformar, é essencial que a gente possa ter esse querer. Sem esse querer, nós não vamos fazer. Mas não adianta a gente querer se não souber fazer. Todas as coisas têm o seu modo de fazer. Todas as coisas têm
uma percepção importante que nós possamos ter de como fazer isso. E como fazer isso? Nós não temos o poder de mudar os outros. Nós não temos poder nenhum de fazer com que os outros sejam amorosos, sejam generosos. Não temos nenhum poder sobre isso. Temos absoluto e total sobre nós. Nós podemos atuar fortemente, de uma forma efetiva, bastante concreta, bastante definida no nosso autoaprimoramento. E como é que se faz esse autoaprimoramento? Primeiro, com essa percepção de quem somos nós. Segundo, com a percepção de que nós temos que desenvolver as virtudes, que essas virtudes precisam ser desenvolvidas e que se desenvolve as virtudes pela prática. Se eu sinto que não sou suficientemente generoso, eu tenho que praticar generosidade para me transformar em generoso. Se eu me sinto que eu não sou suficientemente atencioso com as pessoas, eu tenho que praticar a pedagogia da escuta e ouvir a pessoa. E sabendo que quando eu estou escutando uma pessoa, eu estou escutando a manifestação divina através dessa pessoa, da sua expressão divina. É a prática que mostra como a gente pode fazer. Certamente é preciso muita reflexão, certamente é preciso boa leitura, certamente é preciso ouvir boas músicas, certamente é essencial que possamos orar, meditar, é essencial que possamos buscar unir a nossa vida à vida da manifestação cósmica. Eu sempre penso de que nós devemos nos esforçar, porque nós somos imperfeitos, isso é a base de tudo, somos imperfeitos, mas nós temos que nos esforçar para sermos amor. Eu, quando penso numa figura de Cristo, Cristo dava amor às pessoas ou ele era amor? Certamente ele era amor. Ele dava amor porque era o estado natural dele, de ser um ser que na sua divindade conquistada, ele expressava esse amor de uma forma geral para com todos. Poderia ser um ladrão, uma prostituta, ou aquele que está cuidando só de dinheiro. Ele era amor. Nós temos que ser amor. E para ser amor, a gente tem que perceber que a vida é muito bela, a vida é muito linda. E até um dado muito interessante. Eu falo como um ser imperfeito que se esforça para vencer as suas imperfeições. Mas uma coisa que eu pude observar a partir do momento que eu comecei a dedicar a minha vida, o meu tempo, o meu espaço, a buscar ser uma manifestação de amor. Como nós somos altamente beneficiados, porque normalmente as pessoas, e eu, todos nós, temos mágoas, ressentimentos, fulano não é tão bom, fulano eu gosto, fulano eu não gosto. O nosso coração, a nossa manifestação de vida é uma manifestação cheia de sentimentos que se conflitam. Não temos aquela manifestação de amor plena. Agora, quando a gente busca desenvolver isso e busca perceber que aquele que está embrutecido, o homem bruto, o ser humano bruto, ele é digno da nossa compaixão e não do nosso repulsa, mas da nossa compaixão pelo estado que ele está. O nosso coração se cobre, se reveste de amor. E aí a vida fica muito bonita, porque tudo é lindo. Todas as pessoas são lindas, porque todas as pessoas expressam aquilo que elas estão no seu estado evolutivo para apresentar ao mundo. Não existe uma pessoa que mereça a nossa repulsa, salvo se nós olharmos com os olhos da personalidade, com os olhos do ego,
com os olhos dos meus interesses, mas sempre que olharmos com os olhos da divindade em nós, nós vamos perceber que esse mundo é uma maravilha e que tudo é maravilhoso, que as pedras são maravilhosas. As pedras têm uma inteligência que é visível. Quem pegar um cristal de rocha, verá que ele se cristaliza sempre na forma hexagonal. Como é que ele sabe que tem uma correta forma ou uma forma única de se cristalizar e não se cristaliza de forma desconcentrada? Quando nós vemos um cardume de peixes em movimento dentro dos mares, com aquele movimento, com aquela beleza, onde é que está a inteligência que move aquele cardume? Quando vemos uma revoada de pássaros também, naquele esplendor de milhares de pássaros voando conjuntamente sem se chocarem. E onde é que está a inteligência que está por detrás de tudo isso? Quando vemos as plantas, e muitas delas nos fornecem chás para a nossa saúde, todas elas têm vida, todas elas têm expressão. E quando vemos os seres humanos, as crianças são de uma beleza extraordinária. Mas se formos olhar o ser humano como um todo, visão, audição, tato, o paladar, o ser humano é uma maravilha, uma máquina extraordinária, com todos os sistema ósseo, sistema cartilaginoso, sistema muscular, sistema da pele, sistema nervoso, sistema circulatório, sistema digestivo, sistema reprodutivo. Que criação, que coisa fantástica! Quando vemos na natureza um passarinho, ele sozinho, cantando, que coisa mais linda! E um canto que nunca é desafinado, um canto tão lindo. Quando vemos um pássaro construindo o seu ninho, com milhares de voos para pegar gravetos, para pegar o barro, para construir o seu lar, a sua casa, para receber a sua parceira, depois para chocar os ovinhos, depois para proteger os passarinhos que nasceram, alimentá-los, e que dentro da maternidade e da paternidade, animais e homens ficam doces, ficam meigos, ficam dedicados, ficam corajosos. A vida é de uma maravilha extraordinária. Nós só muitas vezes não vemos porque ficamos perdidos que uma pedra é uma pedra, que uma árvore é uma árvore, que um animal é um animal. Uma pedra é manifestação divina da vida. Vocês vão encontrar no livro uma historinha que trata especialmente da divindade das pedras. Nós vivemos em Deus e nem percebemos isso. Uma historinha que está no livro que eu vou contar agora, muito simples, muito singela. Aliás, como regra, elas são muito singelas. Um peixinho se dirigiu à rainha dos mares, porque estava cheio de dúvidas. Chegando lá, indagou a rainha dos mares. Eu estou cheio de dúvidas. Eu queria saber, sim, diga, o que você queria saber? Eu queria saber se o mar existe. Aí, a rainha dos mares coçou a cabeça. Meu Deus, como é que eu vou explicar isso para esse peixinho? Olha, você nasceu no mar, você vive no mar, você come o mar, você é o mar. Mas o peixinho saiu sem ter entendido muito bem o que a rainha dos mares lhe disse. Nós vivemos em Deus.
somos a própria manifestação divina, estamos em Deus. E vivemos como uma visão materializada da vida e não a visão do esplendor da manifestação cósmica, da presença, a presença, que é a expressão da vida divina, que está no átomo, que está na molécula, que está em todas as partículas do universo. Nada existe que não seja a presença. E nós fazemos parte dessa presença. E fazemos de uma forma primorosa, porque a nossa essência é uma fagulha dessa essência. A nossa essência é a própria divindade. A nossa essência é a essência dessa maravilha que existe na criação. Ao invés de vivermos em conflitos, que são conflitos da matéria, se nós olharmos com os olhos do Espírito, nós vamos verificar que é possível se fazer uma transformação muito grande. Eu fiz aqui uma pequena relação de pontos importantes para perceber a existência de uma ordem cósmica, a existência de uma ilusão de separatividade, a consciência cósmica com seus atributos trinos, que a manifestação da vida é cíclica, que nós somos microconsciências da consciência cósmica, que essa consciência está em toda a manifestação, que o mundo é regulado por leis cósmicas, que uma das leis fundamentais é o livre-arbítrio de todas as consciências, mas que estamos presos a outra lei, que é a lei de causa e efeito. Nós somos livres no nosso comportamento, mas somos escravos daquilo que fizermos. Conforme nós atuarmos, nós teremos o resultado. A lei do poder do pensamento e da imaginação criadora, a lei de que só o positivo transforma, a lei de que, para fazer essa transformação que nós queremos fazer, é preciso ir às causas. Há uma historiazinha que a gente tem mencionado, de dois amigos que estavam na beira de um rio, debaixo de uma árvore frondosa, conversando, quando perceberam uma criança se debatendo na correnteza. Eles sabiam nadar e instintivamente se lançaram na água e foram salvar aquela criança que trouxeram viva, com grande alegria de terem conseguido salvá-la. Mas olhando para o rio, veem que há uma segunda, se lançam novamente, e quando trazem essa segunda, ainda perplexos com aquele momento e com a emoção daquele momento, se voltam para o rio e veem que são milhares de crianças que se debatem na correnteza. Um deles disse: vamos salvá-la. E o outro disse: alguém tem que ir, você deve ir, alguém deve tentar salvá-las. Eu vou rio acima, eu vou ver quem é que está jogando essas crianças no rio. Se nós quisermos atuar em relação a todos os problemas do mundo, da miséria, da fome, do desemprego, dos ódios, dos crimes, de toda a violência que existe, nós não vamos solucionar isso com atitudes no plano da matéria, nem política, nem econômica, nem de educação, nem da ciência. Se por dentro delas não estiver integrado o espírito da unidade da vida, da fraternidade universal e da amorosidade, para que nós possamos fazer a transformação, uma economia precisa estar a serviço do povo, a serviço de todos, a serviço
de resolver os problemas da humanidade e não da acumulação de capitais. Para resolver pela política, a democracia não pode ser a democracia da competitividade, deve ser a democracia da partilha, a democracia da solidariedade. Na educação, a educação não pode ser simplesmente de buscar o conhecimento para se dar bem, tem que ser buscar o conhecimento para bem servir. Então, qualquer transformação, e que é essencial essa transformação é espiritual. É através da espiritualidade, no sentido mais amplo da palavra, da compreensão da unidade da vida, da ilusão da separatividade, de que todos nós pertencemos a uma mesma vida, de que todos são nossos irmãos, que todos são merecedores do nosso amor, da nossa devoção, inclusive os mais embrutecidos, porque esses nós não vamos certamente apoiar o seu embrutecimento, mas vamos buscar compreender o quanto que ele está perdido, o quanto precisa da nossa compaixão e verificar qual a atuação compassiva que podemos fazer para ajudar na sua evolução. Então, eu mencionei alguns deles aqui. Um deles é de que a divulgação é algo muito importante. Normalmente, o que nós vemos nas nossas televisões e até nos nossos jornais, revistas, é veneno para a sociedade, porque se divulga o mal. E o que se divulga se dissemina. Quando se apresenta, agora aconteceu esse tipo de crime, e se dá alarde a isso, rapidamente ele se repete várias vezes. Por quê? Porque existe um plano mental, uma egrégora mental, que Murilo Nunes de Azevedo, em sua obra Ecologia Mental, ele fala na purificação mental dessa egrégora. E que Teilhard de Chardin chama de nosfera. Nós precisamos atuar nesse nível, sobretudo nesse nível que é o nível transformador, que é o nível em que está o nosso poder criativo, o nosso poder divino de transformar. Bem, vocês vão ter oportunidade de ver essas coisas que eu tenho falado, que estou falando aqui no livrinho. Só que não com respostas, sempre suscitando dúvidas, sempre suscitando questionamentos, sempre suscitando reflexões. E uma mãe amorosa que diz, eu não sei, meu filho, mas eu vejo assim, talvez por aqui, talvez por ali, e que busca suscitar nesse menino o ideal de se somar aos heróis da humanidade, mas aos heróis do bem. Porque o heroísmo que nós conhecemos no mundo de hoje, ainda muito formatado na materialidade, os nossos heróis, como regra, muitos deles, e muitos têm as mãos manchadas de sangue. São heróis como grandes guerreiros, que mataram muitos e que recebem estátuas e são homenageados. Ou heróis porque impuseram a sua doutrina, porque defenderam a sua doutrina, impondo a sua doutrina aos outros como defensores da fé por ele proclamado. Nós vemos muitos falsos heróis. Quem são os verdadeiros heróis? Existem verdadeiros heróis. O primeiro grande verdadeiro herói é aquele que enfrenta a si mesmo, que enfrenta as suas fragilidades, que, sabendo-se imperfeito, trabalha ativamente para purificar os seus atos, para purificar os seus pensamentos, para purificar as suas emoções. E que mesmo caindo uma vez, duas, três ou quatro,
tem a capacidade de permanecer determinado, capacidade de persistir no positivo, persistir na tentativa de fazer o bem. São os homens e as mulheres de ouro que são mencionados no livro. São aqueles que, com as suas imperfeições, eles trabalham em primeiro lugar para o seu autoaperfeiçoamento. E também são heróis, aqueles que atuam no mundo diretamente para que as condições da humanidade sejam condições materialmente atendidas a todos, materialmente atendida a todas as pessoas. Nós não podemos viver o mundo da insensibilidade com a miséria. Eu, que tenho buscado desenvolver essa sensibilidade em mim, tenho visto cenas muito doloridas, especialmente em São Paulo, onde eu tenho ido com sequência, com centenas, dezenas e centenas de pessoas miseráveis pelas ruas. E as pessoas todas e todos nós passamos como que não tivesse nada a ver com isso. É assunto do Estado, é assunto do governador, é assunto dos políticos, é assunto dos educadores, é assunto dos religiosos. Mas o que é que nós temos a ver com isso? Nós temos tudo a ver com isso. Porque nós temos que mudar a mentalidade. Nosso trabalho é de mudar a mentalidade. O mundo é o que é a mentalidade presente. Quando a mentalidade, no tempo dos meus bisavós e até do meu avô, era da escravidão, as pessoas de alta classe, pessoas honradas, tinham seus escravos e muitas delas usavam até de violência contra o escravo, porque ele mentiu, porque ele roubou, porque ele fugiu, porque isso, porque aquilo, como uma coisa mais natural do mundo. Por quê? Porque era a mentalidade. Na época, já de centenas de anos atrás da Inquisição, homens sob o pressuposto de defender a religião, de defender Cristo, desembainhavam a espada para matar o infiel ou para converter o infiel. Então, o que define a humanidade é a mentalidade vigente, prevalente. Se a nossa mentalidade é de insensibilidade para com a dor do mundo, nós estamos ajudando a essa dor do mundo. E o que fazer? Tem muito o que fazer. Eu disse, no plano interno, nosso autoaprimoramento, e no plano externo, o nosso compromisso efetivo de criar um mundo melhor. E é nesse sentido que esse livrinho, ele termina com um juramento feito pelo menino. Suprem, eu prometo. Ele explica o que é ser suprem. Suprem é uma palavra da língua internacional, o Esperanto, e que tem o sentido de dinamicamente para o alto, para cima, que ela não é simplesmente uma sinalização para o alto, mas é uma postura dinâmica para o alto, está em atuação, estar vivo, dinâmico para o alto. Então, diz aqui, eu prometo que me esforçarei para purificar a minha natureza, buscando ser um exemplo de amor e serviço pelo bem da humanidade. Adoto como postura de vida ser suprem, expressando com otimismo, humildade, determinação, alegria e coragem, uma presença radiante da sábia, poderosa e harmoniosa energia do amor, revelando a tua presença. Diante dos desafios da vida,
consciente da minha essência espiritual, manterei a mais expressiva sensibilidade e a mais absoluta imperturbabilidade. Ou seja, continuarei como dono da minha consciência. Empenharei a melhor das minhas energias em fazer parte dos heróis do bem. Um herói do amor, eu prometo, eu sou. Eu concluo dizendo que ou nós entendemos, e não vejo ninguém melhor do que teólogos entenderem isso pela liberdade de pensamento e pela espiritualidade que professam, ou nós entendemos que cabe a nós uma atuação efetiva, interna e externa, acreditar que isso é possível, acreditar que pode ser construído e que devemos fazer um mundo de paz, de amor, de fraternidade, de solidariedade, e não nos darmos por satisfeito enquanto não for conseguido isso. Há uma poesia citada por Blavatsky, que ela diz que nós não devemos deixar secar uma lágrima de quem sofre, mas deixar que ela permaneça no nosso coração até que aquele sofrimento possa ser superado. Teosofia, para mim, é isso. Teosofia, para mim, ela tem um aspecto profundo, intelectual, de estudo, mas a sua essência é a percepção da unidade da vida, da divindade manifestada em todo o cosmos como a única grande realidade e nós como integrantes dela. E nós, nesse processo de desenvolvimento evolutivo, estarmos efetivamente comprometidos com todos os nossos fragilidades, com todas as nossas imperfeições, buscando, obviamente, superá-las, mas comprometidos em nos juntarmos, fazer parte dos heróis, verdadeiros heróis, os heróis do bem. Se cada um de nós fizer isso, eu não creio que a gente precisa de 7 bilhões de pessoas para fazer a transformação. Porque todas as grandes transformações do mundo sempre foram feitas por pequenos grupos, quando não por pessoas isoladas, como no caso de um Cristo, um Buda, um Krishna. Mas, se nós olharmos a história da humanidade, vamos ver, por exemplo, os iluministas, que fizeram uma transformação total na sociedade. Era um grupo pequeno, mas iluminados, no caso deles, pela razão. E nós temos que dar um salto quântico, ir além da razão para a sensibilidade, para o amor, para aquilo que compõe a essência da vida de todos nós, que é a própria divindade. É isso.